E bateu aí o desespero no bolsonarismo, viu? Inclusive o Malafaia apareceu aí nesse final de semana, ó. Ele não se hospitalizou, mas apareceu cheio de curativos, dizendo que vai ficar fora de combate aí alguns dias, que vai ficar recluso. Aí você fala, alguma coisa está no ar que nós não estamos sabendo, não estávamos sabendo, e que tá pegando aí no bolsonarismo. Eles estão apavorados nessa semana. Vamos lembrar que na sexta-feira o Supremo Tribunal Federal finalmente publicou aí o acórdão da decisão que tornou Bolsonaro mais 8 réus, Bolsonaro mais 7 réus, e deu 5 dias de prazo para as defesas apresentarem aí sua defesa preliminar aí no processo. Quer dizer que em 5 dias são úteis, né? Sexta-feira, o processo já caminha para a próxima fase. Tá muito rápido. Começo de maio aí, prepara que vai começar o julgamento. Então, Bolsonaro aí e os outros estão em pânico, porque agora que eles já são oficialmente réus, podem ser presos. E dependendo aí do que aconteça durante o processo, podem ser presos por obstrução de justiça, obstrução processual. Então tá ruim a situação deles. E aí, de repente, o Bolsonaro faz uma internação bem estranha. Já falei aqui, quem me segue lá no Instagram, no TikTok também viu eu falar sobre o quão estranha é a internação do Bolsonaro. E o Malafaia aparece, vou te mostrar como apareceu o Silas Malafaia. Se lembra do Malafaia? Povo abençoado do Brasil! Pois bem, não está mais assim Silas Malafaia. Eu fiz uma cirurgia nos olhos, sou obrigado a ficar fora de combate, é isso essa questão de eu estar gravando vídeo, dessa pressão que é. Eu só queria deixar registrado uma coisa. Eu estou ouvindo uma falácia que envolve STF, Mota e governo Lula. Tá calminho, calminho. O STF tem um protagonismo negativo. Povo abençoado do Brasil, eu fiz uma cirurgia no olho. Aí no fim do vídeo ele fala que vai ficar fora de combate aí e que não espere vídeos dele nos próximos dias. Cadê o Malafaia gritando, xingando todo mundo? Eu ouvi uma falácia e não é verdade. Deu muito ruim aí, não sei o que aconteceu, mas deu muito ruim. Não sei que cirurgia é essa que o Malafaia tá assim, mas tá bom. Eu lembro que eu fiz cirurgia no olho em 2021, claro que tem cirurgias e cirurgias. Em 2021 eu fiz uma cirurgia no olho, no dia seguinte gravei vídeo aqui no Plantão Brasil, coloquei um óculos escuro e gravei o vídeo normalmente. Minha esposa fez uma cirurgia na faca mesmo, na navalha no olho no ano passado, no mesmo dia ela também colocou um óculos, estava gravando vídeo lá para rede social. Já o Malafaia, um negócio desse tamanho assim, vou ficar 5 dias sem aparecer. Pô, se ele quisesse mesmo fazer vídeo, ele faria. Hoje na internet você aparece da maneira que quiser. Tem vários vídeos aí que eu faço para o TikTok, para o Instagram, que eu praticamente nem apareço no vídeo. Eu só filmo a tela do computador ou filmo alguma coisa e vou falando, e nem por isso o alcance do vídeo é pior. Muitos deles, inclusive, são os mais visualizados. Aí você vê. Já o Malafaia não, vai se ficar recluso aí. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, no sábado, em pleno final de semana, tomou uma decisão aí que vai de encontro ao que eu estou adiantando aqui na semana passada. Eu falei, olha, o Hugo Mota tá por aqui, os bilionários aí do Brasil já estão por aqui com o Bolsonaro e já decidiram, o Bolsonaro tem que ser preso. O quanto antes melhor. Ele está atrapalhando muito o plano T, que é o plano Tarcísio. Ele atrapalhou agora de maneira que está imperdoável. Foi imperdoável aí a maneira como atrapalhou o plano. Por quê? Porque a rejeição ao Tarcísio dobrou. No estado dele, que é São Paulo. Em São Paulo, a classe média almoça assistindo o SPTV, que é o Jornal da Globo. Que é ali, em alguns, no interior tem outros nomes, né? Mas é sempre o Jornal de Meio-Dia da Rede Globo. E esses jornais servem ali como uma ferramenta de propaganda da Rede Globo a favor dos políticos que ela gosta e contra os que ela não gosta. Quando a Haddad era prefeito em São Paulo, por exemplo, a Rede Globo colocava 2, 3 repórteres do lado de um buraco qualquer na rua, falando, a prefeitura não vem aqui, não vem aqui. E aí a Rede Globo não saía das favelas, das zonas mais pobres da cidade, que obviamente está cheio de problema, para mostrar todo e qualquer problema. E não importa o que a prefeitura fizesse, estava sempre ruim e péssimo. E a Globo colocava um contômetro lá, eu esqueci o nome que eles davam, de trânsito em São Paulo para culpar o Haddad pelo trânsito que sempre teve na cidade. Quando é o Tarcísio, não. É só matéria boazinha. É só coisa boazinha. Só coisa boa, como o governo trabalha, olha só, tal. Aí tem tempestade, ficamos sem luz, não sei o quê, e é sempre abafando. Quando tem coisa ruim, nunca dizem o nome.
Por quê? Porque fazem ali um trabalho de propaganda. E a aprovação do Tarcísio é enorme. Só que quando ele começou a defender a anistia, a aprovação dele caiu e a rejeição a ele dobrou. E está aí num viés de queda a aprovação e de super alta a rejeição dele. Então perceberam, pô, peraí, se aumentar mais a rejeição ao Tarcísio, ele como governador, ele fica praticamente um cara inelegível para presidente, porque não vai conseguir. O Alckmin, que tinha uma aprovação maior e uma rejeição menor que o Tarcísio, não chegou nem no segundo turno contra o Lula. Aliás, chegou no segundo turno por 0,1% e conseguiu a façanha de ter menos votos no segundo turno do que teve no primeiro contra o Lula. Isso em 2006. O Serra, que tinha uma aprovação maior que o Tarcísio, perdeu da Dilma. Dilma, candidata a mulher, o Brasil era muitíssimo mais machista em 2010. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele disse, eu lembro o pai dele falando pra mim, o pai dele falou pra mim, eu não voto na Dilma porque lugar de mulher não é na política não. Eu lembro disso, 2010. E hoje em dia você fala, nossa, que fala, hoje em dia o próprio pai de um amigo, se eu falar pra ele, você disse isso, ele vai falar, não, eu jamais, não. Isso é machismo. Você vê como a sociedade muda em 15 anos, evolui. Mesmo assim, eleger a Dilma. Agora o Tarcísio, sem essa popularidade toda, vai ter chance contra o Lula? Difícil, hein? A economia tende a melhorar aí, os analistas da Globo obviamente dizem que tudo vai piorar, mas lembre-se, eles erram todas. Eles mesmos fizeram um estudo dizendo que eles erram 95% das previsões. Os 5%, só que é uma em cada 20 que eles acertam, é quando fazem uma projeção positiva. Porque 19 eles fazem negativas, que é para dar aquele ar de que a economia está ruim para as pessoas rejeitarem o Lula, que é parte do trabalho deles. E aí, como o Bolsonaro fez isso, falaram, vai estar ruim. O plano o Hugo Mota está tentando aí costurar um plano que o Supremo Tribunal Federal alivia as penas desses bandidos e aumenta as penas e acelera a prisão dos organizadores, que são esses aí 34 que foram denunciados, e os que serão aí mais para frente. Aí, o discurso de anistia para os perrapados esvazia, porque os perrapados estarão soltos, quem já cumpriu a pena e tiver direito à progressão de pena, já dá logo direito à progressão de pena. Quem ainda não foi condenado, comece a julgar agora os casos, olha só o que fizeram, vamos julgar agora os casos que são os menos graves. O que o Supremo Tribunal Federal fez na semana passada, aí acabou sábado o julgamento no plenário virtual, condenou 17 terroristas bolsonaristas, apenas de 2 a 5 anos de prisão. Quase todos eles estão em prisão domiciliar já. Tiago, que penas baixas, também acho baixíssima a pena. Porém, o STF agora começou a escolher pessoas que fizeram o acordo de não persecução penal da Procuradoria-Geral da República. Vamos lembrar, a Procuradoria-Geral da República ofereceu, e eu sou contra a opinião do Tiago aqui, isso é um escárnio, ofereceu para todos os 1.500 terroristas um acordo de não persecução penal, que olha, vocês vão pagar uma multa, vocês vão ter uma pena super reduzida que praticamente elimina qualquer chance de vocês ficarem presos, porque vamos lembrar, todos ficaram meses já em prisão preventiva quando foram presos no dia 9 de janeiro de manhã. Então, vocês vão pegar penas pequenas, que o que vocês já cumpriram de prisão já vai ser aí. A pena já vai ter dado aí mais de 1/6 ou 1/4 da pena, e vocês já vão, no máximo, prisão domiciliar, e vocês têm que fazer um curso aí sobre democracia. Querem ou não? Metade falou que não. Pedir impunidade para quem nem sequer quis ali o acordo. Esses que fizeram acordo começaram a ser julgados agora. Por quê? Porque aí sai na imprensa, olha, o STF condenou de 2 a 5 anos de prisão. Ninguém, ou quase nenhum desses aí, vai ser preso. Por quê? Quem pegou 2 anos de prisão e era réu primário, 1/6 da pena. 1/6 da pena de 2 anos de prisão são 4 meses. Todos ficaram mais de 4 meses em prisão preventiva depois do dia 9 de janeiro de 2023. Todos. Então quem pegou 2 anos não vai mais preso. Inclusive, menos de 4 anos não dá cadeia no Brasil. Pode ser convertido em outras coisas. Então, quem pegou 5 anos, olha, menos de 4 anos não dá cadeia, sobra 1 ano. Ficou mais de 2 meses preso, ou mais de 4 meses, já não vai preso. Faz lá o acordo, paga a multa, vão pagar a multa e tal, mas a pena é bem menor. Aí não tem como falar, anistia a pessoa tá livre, leve e solta em casa. Como anistia? Mas ele pagou a multa, mas já pagou, não vai devolver a multa da pessoa. A anistia não, nenhum tipo de anistia ou indulto prevê que você pague para a pessoa a multa que ela já pagou pelo crime que cometeu. Assim como não dá para devolver para a pessoa tempo de cadeia que ela ficou. Então, esvazia o discurso. Então já começou o plano aí do Hugo Mota, já começou a surtir efeito.
nesse final de semana. Isso significa o quê? Que vão acelerar as prisões, eu falei. Vão trocar uma coisa por outra, vão começar ali a aliviar para todos os bolsonaristas? Não, aqueles que tiveram quebradeira e tudo, calma. A estratégia, ninguém falou isso, nem saiu na matéria, nem saiu nas matérias da imprensa, mas eu comecei a olhar. A estratégia agora é julgar aqueles que fizeram acordo de persecução penal e julgar aqueles que não cometeram quase nenhum crime. Estavam lá e tal, mas não quebraram nada. Teve até alguns, eram poucos, sim, era uma minoria, sim, tinha até alguns que estavam tentando evitar a destruição. Cometeram crime porque estavam lá pedindo o golpe de Estado? Cometeram, mas estavam tentando até evitar. Aí você vê, julga esses aí que ainda fizeram acordo de persecução, vão pegar penas leves, vão ficar livres, leves e soltos, e aí o discurso de anistia vai para o espaço. E aí a anistia pro capitão, que a gente sabe que o capitão do golpe, o capitão Bolsonaro, queria anistia para ele, a anistia vai para o espaço. E aí, prepare-se. Segundo aí a imprensa, a matéria na quinta-feira, segundo a imprensa está falando, o inquérito das fake news deve acabar agora em junho. Esse inquérito acabando, prepara, que é o inquérito do fim do mundo. Aí todo o bolsonarismo, desde Joyce Hasselman lá atrás, tô falando desde lá atrás, gente que você nem lembrava que existia, todos eles serão pegos no inquérito das fake news. Aí vai ser uma hecatombe em Brasília. E tende a acabar aí no segundo semestre o inquérito das milícias digitais, que, vamos lembrar, pega direto a família Bolsonaro e os principais bolsonaristas. Então, o futuro de médio prazo para eles aí, de curto prazo é péssimo, de médio prazo é desastroso para todo o bolsonarismo. É isso que os governistas estão contando para que pare ali a ascensão do bolsonarismo, principalmente nas redes sociais, o que é difícil, porque eles manipulam o algoritmo. Peço sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!